a paz. Estou querendo saber, ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer, e com Deus, com Jesus, caminhar. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer, e com Deus, com Jesus, caminhar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Alegria novamente estar nos lares de vocês. Nós aqui de Puã, eu, Dona Dalvina, minha mãe, Evandro lá de Orlândia, novamente fazendo o Evangelho no Lar, essa explanação de modo simples, singelo, mas com muita vontade de estarmos juntos, compartilhando algum conhecimento. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Evandro vai iniciar, né? Isso, nessa noite, aonde nos reunimos, com a oportunidade da leitura, da explanação, das orientações do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que possamos, através dessa leitura, através desse nosso bate-papo, fortalecer os nossos corações, os nossos ideais em Cristo. Que possamos, nesse momento, através da nossa respiração, inspirando, expirando, serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos
buscando a figura doce e meiga do Rabi de Nazaré, esse nosso irmão maior que nos trouxe a nossa condição de filhos de um Pai que nos criou por amor, e através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, das suas orientações, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, as suas vibrações, a sua presença, o seu amor para presente em seus corações. Na certeza de que possamos contar com esse amor maior, a nossa jornada evolutiva tende a ser menos turbulenta, dependendo de cada um, de acordo com o seu olhar no horizonte, de acordo com o seu olhar interior. E nesse olhar interior, que possamos agradecer imensamente a oportunidade dessa noite, a oportunidade do Evangelho de Jesus, a oportunidade de grandes ensinamentos dos nossos irmãos espíritos superiores, espíritos de luz, a qual nos envolve com tanto carinho. Agradeço. E hoje nós estamos em festa. Hoje a nossa casa, Centro Espírita André Luiz, está comemorando mais um ano de fundação, 39 anos de fundação, então nós estamos em festa, agradecendo a espiritualidade, todos os nossos irmãos da espiritualidade que ajudou e protege, auxilia essa casa que escolhemos trabalhar, que nos abrigou, na verdade, ao trabalho. Então, hoje nós realmente estamos em festa. E a lição de hoje que escolhemos foi uma lição que é a parábola dos talentos. E vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Espero que vocês possam gostar da nossa conversa fraterna. Então, meus irmãos, eu vou fazer a leitura. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 6, a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido, senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhes apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhes disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra.
Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhes respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juros o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dê-o àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, se lhes tirará mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, 14 e 30. Que assim seja, Senhor Jesus. Vamos começar. Então, hoje, vamos iniciar com você, Evandro? Posso? Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Gostaria de estar observando em relação a alguns termos. Por exemplo, na parábola dos talentos, então nós temos a parábola. A parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Essas alegorias são abordagens que atribuem a interpretação muito mais que só o termo literal, né, em relação ao texto. A palavra vem do latim, alegoria, que significa ato de falar sobre outra coisa. Pode-se usar como exemplo de alegoria diversos textos, tá? Então, eu fiz uma pesquisa aqui sobre alguns, tá? Mas aí, no caso, a gente vai ficar, né, em relação à parábola no sentido aí da alegoria, né? Histórias contadas por Jesus que trazem algum ensinamento e também possuem função educativa, além de cunho religioso. Logo no início, Mateus 25:14, ele cita em relação a um homem, né? E essa representação, né, do texto, o Senhor age como um homem. Então, nesse caso aqui, o Senhor, né, faz uma referência à alegoria ao nosso Pai, né, a Deus, ao Criador. Certo? E ele ausenta-se, né? Ele ausenta-se. Quando ele ausenta-se, ele sai desse país. Esse país a gente pode estar refletindo sobre o planeta Terra, sobre o universo, né? E os servos? Os servos somos nós, né? Os filhos de Deus, né? E entregou, né, seus bens. Né? Em relação aos bens, são todos os talentos, os recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. E o tempo concedido para a sua movimentação é a existência. Então, a importância da nossa existência, a importância dessa parábola, dessa análise, dessa reflexão, né, para que nós nos conceituemos, né, como criaturas, como filhos de um pai, né, que nos criou por amor, e quer que esses talentos, né, continuando em relação à nossa própria capacidade, certo? Ou seja, cada um, ó, segundo a sua própria capacidade. Essa capacidade é a nossa, tem a ver com a nossa individualidade, as experiências adquiridas, as existências antes da presente reencarnação, né? Então, esse conjunto de experiências vão somando, vão volumando, vão evoluindo a nossa capacidade, a nossa individualidade, né? Vamos nos elevando. E nós podemos também refletir sobre a palavra talentos, né? Talentos, na Bíblia, tem sentido, em alguns textos, monetário, né? E também tem os sentidos em relação à palavra dons, né? Em relação à palavra capacidades, habilidades, talentos naturais, talentos espirituais e talentos materiais, né? O dom ficou um pouco assim, como se fosse dado, né? O que nós sabemos? O Espiritismo nos revelou essa nossa capacidade do Espírito ir agregando, né, e somando, através da oportunidade das reencarnações,
conhecimentos, experiências, né, e se tornando mais maduro. Nós temos no livro dos Espíritos, os degraus que a gente vai subir, né, até espíritos imperfeitos a espíritos puros, né, dando-nos orientações de nos posicionarmos frente à nossa vida, né, o nosso momento atual, como nós estamos, como nós nos sentimos, e para onde a gente também podemos conquistar, né, podemos ir. E dentro dessa colocação, né, acontece o quê? A distribuição de talentos em quantidades aparentemente desiguais. Né? Se a gente for observar, né, 5, 2 e 1, parece, como que ele deu 5 para 1, né? Distribuiu, né? Como que ele entregou-lhe seus bens? 5 para 1, 2 para o outro e 1 para o outro. Me parece algo, se a gente tiver um olhar superficial, me parece algo não contrário, né? Contrário àquilo que a gente entende do nosso Criador para os atributos. No livro dos Espíritos também, né, tem perguntas e respostas em relação aos atributos. Né? E o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece desses atributos, né, nós não conceituamos esse Criador, né? Nós não conseguimos compreender um Criador que ele vai oferecer mais para um e menos para outro. Né? E o que o Espiritismo nos oferece de orientação? Certo? Ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta, né, essa distribuição dos talentos. Baseia-se na capacidade de cada um, né, adquirida em jornadas evolutivas. Então, através da reencarnação, das experiências evolutivas, como foi refletido antes, nós vamos somando esses talentos. E esses talentos, bem lembrado, né, eles não podem ficar só para conosco, certo? Nós nos sentindo bem, desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa compreensão, nosso raciocínio, mas aí o que acontece? A gente consegue colaborar com o próximo, a gente consegue colaborar com a sociedade, a gente consegue colaborar com o planeta Terra. E a gente observa também, em relação a essa reflexão dos talentos, que os servos, né, aqui, do Sim, do 2, eles conseguiram fazer o quê? Multiplicar. E essa multiplicação do talento, a doutrina espírita nos revela, nos orienta sobre essa multiplicação dessas nossas capacidades, dessas nossas potencialidades, das nossas habilidades. Né? Então, promovendo o quê? Promovendo a criatura, elevando o ser, né? O nosso eu, né? O nosso eu maior. Né? E quem fez mais isso, onde a gente se apoia mais, é o nosso irmão maior Jesus, né, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, né, através de todo aquilo que ele vivenciou, né, mostrando para nós, eu consigo, vocês também, né, também podem, vocês também conseguem. Né. Eu vou fazer uma pausa aqui, e depois eu gostaria de estar retornando, porque eu pesquisei mais sobre o terceiro depositário, tá? Então eu gostaria de estar compartilhando também, senão vou falar muito. Obrigada. Bom, como a gente, né, nós lemos a parábola dos talentos, os talentos é Deus que nos dá, né, para nós multiplicar, que significa aplicar esses talentos, esses conhecimentos que Deus nos dá para uso nosso e do nosso próximo. Então, Deus nos dá a inteligência. A nossa inteligência nós podemos usar para ajudar o nosso próximo, ajudar a nós mesmos. Então, igual o dinheiro, por exemplo. Quantas coisas nós podemos fazer com o dinheiro se ele for bem usado, né? O dinheiro, você constrói hospitais, escolas. Quantas coisas o dinheiro não faz, né? Então, para a ciência também, né, o uso, a cultura e o poder. O poder, suponhamos, mãe, por exemplo. A mãe tem aquele poder de educar os filhos que Deus deu para ela cuidar. Então, nós temos que cuidar com amor, dando bom exemplo, criar essa criança com muito amor e carinho, para que nós podemos depois saber o que nós fizemos com essa criança, com esse filho que Deus colocou em nossas mãos. Então,
nós podemos usar os nossos talentos só para o bem, né? E amar o próximo, por exemplo. Amar o próximo significa e dignifica os nossos talentos que Deus nos deu. Então, o amor ao próximo é uma maravilha quando você aprende, né? Se desprende, ama o seu próximo com todo o amor. É isso que eu entendo dos talentos. E várias, a Silvia vai falar. Bom quando tem 3 pessoas para poder falar e assim a gente poder nos autoajudar. Bom, essa parábola eu pesquisei um pouco mais nesse livro, Parábola dos Ensinos de Jesus. É bom sempre nós falarmos dos livros que estamos estudando. Nós lemos a parábola do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estudei um pouquinho nesse livro do Caibar Schutel. E o que é interessante falarmos que essa parábola, ela também tem uma parábola similar, que é a parábola das minas, que traz o mesmo conceito, tá? Que traz o mesmo conceito de talentos, né? E o que é muito interessante falarmos, Dona Dalvina, minha mãe, e o Evandro foram muito felizes, e só para complementar, todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos, faz levantar o sol para os bons e para os maus, descer as chuvas para os justos e os injustos. Não exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Então, nesse trecho que o Caibar nos trouxe, mostra a grandeza e a sabedoria de Deus. As dádivas, elas são ali entregues, os dons, eles são entregues para todos nós, de forma igual, cada um segundo a sua capacidade. Alguns conseguem desenvolver esses dons mais do que o outro. Mas não significa que o outro também não tenha dons. Isso que devemos observar. Deus não seria injusto. Não seria injusto favorecendo um filho e o outro não. Então, ali já demonstra a bondade de Deus, a sabedoria de Deus na sua criação. E ainda ele continua. Quando foi falado de vários tipos de dons, hoje em nossas conversas, eu com a minha mãe, de forma mais particular, ela contou uma história. Eu gostaria que ela reproduzisse essa história. É uma história muito interessante e muito profunda, e que para nós é muito útil. Então, tem uma história, a Madre Teresa de Calcutá, ela estava andando, né, pelas ruas, e, num dado momento, ela passou por um lugar e viu um lixo, um homem deitado, caído, quase morto. Então, ela pegou esse irmão, cuidou dele, colocou ele numa cama digna, tratou desse homem com muito amor, com muita humildade, com muito carinho, como a gente nós conhecemos a Madre Teresa. E depois que o homem já estava bem, ele perguntou para ela: Senhora, qual que é a sua religião? E ela respondeu: você. E ele insistindo: mas, senhora, qual é o Deus que a senhora trabalha? Para que Deus a senhora trabalha? Ela respondeu novamente: é você. É você. Então, aí nós complementamos quando Jesus disse que tudo aquilo que a gente faz aos mais pequeninos, aos menos favorecidos, é a ele que nós estamos fazendo.
Então, aí nós estamos distribuindo os nossos talentos, estamos distribuindo os nossos dons de caridade, de amor. Ou multiplicando. E multiplicando. Como a Silvinha disse, que Deus ele não seria injusto de dividir um 5, 2, o outro 1. Isso aí significa que cada um de nós estamos num patamar de evolução diferente de cada um. Então é por isso. Mas todos nós somos filhos de Deus, Ele nos ama com imenso amor e nós temos que agradecer muito a Deus pelo tudo que Ele faz por nós. Vou voltar para o Evandro e depois nós vamos fazer uma conversa sobre os dons que nós espíritas recebemos e para que a gente possa complementar. Como eu havia comentado anteriormente, o terceiro depositário me chamou muita atenção, né? Tanto o seu procedimento, né, quanto o que foi colocado pelo homem, né? No caso seria Deus, né? Em relação ao seu procedimento, tá? A Silvinha bem colocou, nas nossas pesquisas, né, eu pesquisei sobre a parábola dos talentos, pesquisei em causa e efeito, e luz acima, estante da vida, de Irmão X, né, psicografia de Chico Xavier, Irmão X, e Fonte Viva, em Emmanuel, e também um texto do Haroldo, tá? Também um texto do Haroldo, para a gente estar ajudando a nossa explanação. E dentro dessa perspectiva do terceiro depositário, nós podemos observar, né, nessas leituras, um portador de personalidade inibida, né, temerosa, imatura e descompromissada. Né? Ele não soube utilizar como deveria a concessão, né, que lhe foi oferecida. Né? Então, quando a gente ler, procura entender, né, tá vivenciando os ensinamentos de Jesus, né, e a gente ainda tem aquela dificuldade, muitas vezes a gente não entende, a gente fica com medo, né, ou a gente não assume aquele compromisso, né, devidamente, né, porque sabemos também que muito aquilo que nós estamos vivenciando, o que nós temos? Foi nos orientado que nós temos um planejamento, né, um planejamento reencarnatório. Então, não é desculpa, né, a gente está passando por algo e agir dessa forma, né. Há muita representação aí, né, de homens que usam mal os talentos recebidos, né, do Pai Celestial. A maioria das pessoas no estágio atual da evolução procede de forma similar. Daí a necessidade das inúmeras reencarnações como processo reeducador. Nós não assumimos, né, muitas vezes, a responsabilidade pelo próprio fracasso. Né? Prefere culpar o Senhor pelos seus insucessos. Recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. E nessa parte aí, o nosso irmão X, né, nos orienta que aí o espírito fica com medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria e medo da dor. Na existência, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. Expiará em futuras encarnações de aprimoramento, no julgo da lei de causa e efeito. Então, porque nós observamos que há uma colocação, né, em relação a ao terceiro depositário, que haverá choro, haverá ranger de dentes, né? E o que nós sabemos? Que as aflições são purificações. Então, são vivências que nós estamos passando por um motivo justo, né? Ou seja, causa e efeito. O efeito, né, é a colheita de muitos de nós.
Porém, é importantíssimo a gente estar reforçando, né? Estar nos aproximando, vivenciando, se envolvendo com os ensinamentos de Jesus, né? A questão do fardo leve, né? Ou seja, aquilo que o planejamento que foi feito para que nós tenhamos sucesso, né? Foi feito para que a gente dê conta, né? Das experiências que a gente vai ter que passar, né? Para a gente atentar aquilo que nós erramos anteriormente. Né? Então, se a gente enxergar como a reencarnação como uma grande oportunidade, né? Esse terceiro depositário, por mais que eu sinta muitas vezes ele tocar mais aí, né? Quando eu faço a minha autoanálise, o meu autoconhecimento, né? Mas não me deixar cair, não me deixar abater, não me deixar duvidar, né? Fortalecendo a fé, fortalecendo, dando a esperança, né? O otimismo, as leituras e a vivência dentro do nosso lar, né? No dia a dia com o nosso próximo, buscando esse entendimento. Só para complementar e finalizar a nosso estudo da noite, quando vemos, né, essa parábola sob o ponto de vista espírita, né, a nós que recebemos esse conhecimento, e diz assim, Caibar, ela se dirige justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e o conhecimento espírita. A má aplicação são como que essa seta de remorso cravada na consciência, desviada do bem e da verdade. A grande responsabilidade que nós espíritas temos, nós cristãos a serviço do espiritismo temos, quando recebemos o conhecimento, isso é muito precioso. Essa é realmente a nossa fortuna. A fortuna do conhecimento que Jesus nos trouxe. Mas essa fortuna mal empregada, ela nos traz um prejuízo. Não um prejuízo monetário, financeiro, um prejuízo de consciência, do dever não cumprido. E ainda continua. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam as 2 ou 5 talentos e que multiplicaram, que fizeram ela crescer, que fizeram com que ela chegasse aos ouvidos ou às pessoas que mais necessitavam. Essa é o talento e a multiplicação desse talento. Então, que Jesus nos dirá? Servos bons e diligentes, fostes fiéis no pouco, também o serás no muito. Confiar-vos-eis o muito e entrará no gozo do vosso Senhor. Mas aqueles, agora atenção, aqueles entre nós que recebemos o conhecimento da doutrina, os dons espirituais, e não a praticamos, ou não fazemos o uso, ou fazemos pior, o mal, prejudicando aos outros, deverá, sim, colocar esses talentos, né? Ele vai estar enterrando esses talentos na terra, como foi falado na parábola. Cairá por terra esses conhecimentos. E aí eu me reporto aos livros de André Luiz, principalmente o Mensageiro, onde lá coloca vários casos de irmãos nossos, espíritas, que conheceram o espiritismo, mas fracassaram, deixaram-se envolver
por vários e vários questionamentos do mundo. Então, atenção a todos nós, que venhamos por colocar realmente esses talentos à prova, esses talentos, e multipliquemos eles a cada momento. É uma leitura fabulosa. Recomendo a todos esse livro fabuloso, de Caibai Schutel. Nesse momento, nós vamos fazer vou colocar uma música, logo retornaremos para encerrar. As pessoas que quiserem nos enviar os nomes para as preces, nosso grupo de oração vai se reunir daqui a pouco, em concentração, para realizar as preces. Deixe também um copo de água aí próximo para ser frutificada. São as orientações que estamos ali deixando na nossa página. Então, logo em seguida, retornaremos para finalizar a nossa explanação da noite de hoje. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pagãos. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pagãos. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Linda, né? Muito linda. Então, nós temos que agradecer novamente a oportunidade de estarmos aqui juntos, ao Evandro por estar nos auxiliando, a minha mãe que está aqui sempre, trazendo um consolo, um amparo, e só agradecer. Meus irmãos, meus amigos, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, os médicos espirituais estão conosco neste momento, trazendo para todos nós, para os nossos irmãos, o conforto espiritual, trazendo
o medicamento necessário a cada um dos nossos irmãos necessitados. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, eu vos peço, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nos asilos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, sem moradia, sem alimento. Senhor, abençoa os nossos irmãos que não têm lar, que estão sofrendo numa cama, sozinhos, e não têm com quem contar. Mestre, eu vos peço neste momento que abençoe esses nossos irmãos e aqueles que se encontram perdidos nos vícios de todo tipo. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, abençoe esses nossos irmãos, que uma luz se faça em seus corações, principalmente aqueles que estão à beira do precipício, do sofrimento, da dor, do desespero. Mestre amado, Mestre amigo, abençoe esses nossos irmãos e aquelas mães que estão sofrendo porque seus filhos estão enfermos nos hospitais. Mestre amado, abençoa esses nossos irmãos, conforta as tuas mães, dando paz, dando conforto espiritual. Oh, Mestre, dignai-vos, Senhor, de ouvir as nossas preces, as nossas orações em favor de todos os nossos irmãos necessitados. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela, o guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, que toda lágrima secará e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como o grande profeta Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos as simplicidades que fará das nossas almas o espelho, aonde refletirá o vosso iluminado Espírito. Que assim seja, em nome de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, com todos os nossos irmãos aqui presentes, conectados conosco, e a todos os nossos irmãos nos seus lares. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações e também nos nossos lares. Que assim seja. Obrigado a todos os nossos irmãos que nos assistiram na noite de hoje. Muito obrigado. Que assim seja. Só para encerrar, agradecer novamente o Evandro, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Nesse final de semana, acontecerá a 39ª Conresp, que é o Encontro Regional Espírita, e esse ano será online. Terá vários oradores, dentre eles André Luiz Peixinho e o André Trigueiro. Estamos enviando os links de inscrição, é super simples, rápido, para poder participar. Só tem que se inscrever para poder assistir às palestras.
Então, se alguém se interessar, que será maravilhoso, pode entrar em contato conosco, nós vamos fazer, será uma alegria vocês poderem participar com todos nós da Conresp, encontro maravilhoso. Quer finalizar? Falar alguma coisa, Evandro? Só agradecer só a oportunidade, mais uma vez, essa noite, estarmos reunidos e para estar conversando, né, sobre o Evangelho de Jesus. Muito gratificante. Obrigado. Obrigada a todos. Todos fiquem com Deus. Muito obrigada. Até terça que vem, às 20 horas. Até mais.